Séculos de relatos, reportagens e manchetes. Do monge que viu um animal de água no século VI, às lentes modernas que juram flagrar formas e sombras sob um lago coalhado de mistério. Hoje, uma pergunta resiste como pedra na correnteza. O monstro do Lago Ness existiu em algum ponto da história ou não passa de uma narrativa que se alimenta da nossa fome por lendas? Vamos costurar cada fio desse enigma com aquilo que a ciência mostrou, o que a história registrou e o que o próprio lago pode estar nos dizendo. Então, deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça, apenas um clique e nos ajuda muito. Agora, vamos ao vídeo. Aqui nas terras altas escocesas, o Lago Ness é uma fenda líquida de 36 quilômetros, estreita e funda como um cânion inundado. É o segundo lago mais profundo da Escócia, mas o primeiro em volume. Guarda mais água doce do que todos os lagos da Inglaterra e do país de Gales juntos. A transparência é baixa, tingida pelo humus da vegetação. Geologicamente, o lago se alinha sobre a falha do Great Glen, uma cicatriz antiga que as geleiras ampliaram e a água fria ocupou. Esse conjunto de coisas, profundidade, pouca visibilidade e vento canalizado pelo vale, cria uma fábrica de ilusões. Ou esconde um animal ainda não catalogado. Bem, é nesse palco que a lenda floresceu. A história escrita começa antes da fotografia. Por volta de 565 d.C., o livro Vida de São Columba, de Adamnan, narra a morte de um nadador mordido por uma besta d'água, não no lago, mas no rio Ness, que escoa do lago para o mar. O monge que testemunhou o ocorrido e depois o registrou teria feito o sinal da cruz e ordenado que a criatura recuasse. Era uma era de milagres e monstruosidades. O registro não prova biologia, mas mostra que muito antes dos tabloides, o povo local já enxergava algo naquela água. O século XIX e o início do XX aqueceram a chama. Estradas novas permitindo ver a lâmina d'água, verões de calmaria e a imprensa faminta por serpentes marinhas fizeram o resto. Em 1933, um jornal de Inverness levou na capa o seguinte título: Um espetáculo estranho em Lago Ness, relatando avistamentos estranhos e inexplicáveis. No ano seguinte, a fotografia que o mundo inteiro veria: o perfil de um pescoço e uma cabeça pretos perfurando a superfície. Décadas depois veio a confissão. Era um engenho sobre um submarino de brinquedo. A famosa foto do suposto monstro caiu por terra. A imagem, porém, já tinha entrado no imaginário global e o mito ganhou a armadura da cultura pop. Desde então, ondas, sombras e boatos se alternam com tecnologia e ceticismo. Em 1987, a Operation Deep Scan alinhou 20 de barcos com sonar, varrendo o lago de ponta a ponta. Surgiram ecos fortes e grunhidos de algo possivelmente maior que um peixe, menor que uma baleia, mas ainda nada definitivo, pois imagens não foram registradas. Em 2003, uma varredura patrocinada pela BBC, com centenas de feixes de sonar e rastreamento por satélite, anunciou: nada ali sugeria um grande animal. Ness, como é chamado, os monstros permaneceu na névoa. Então veio a genética. Em 2018 e 2019, pesquisadores coletaram DNA ambiental ao longo do lago para identificar o que vive ali, do plâncton aos vertebrados. Resultado: nenhuma sequência de DNA de grandes répteis, tubarões, bagres gigantes ou algo jurássico foi encontrada. Em contrapartida, um sinal abundante de enguias europeias estava presente, porém, nenhuma registrada por fotos, e sim por material genético. Ness seria então uma enguia? É a hipótese que ganhou força. Muitos avistamentos podem ser explicados por enguias, algumas possivelmente grandes. Não é romântico como um plesiosauro, mas é testável e coerente com os dados. Mas ecos de uma lenda insistiam em ressoar, mesmo a ciência tendo encontrado um caminho menos fantástico. Em 2007, o técnico Gordon Holmes registrou à noite uma mancha escura cortando-se o lago. Análises independentes em todo o material de vídeo e fotografia não apontaram manipulação digital. Estávamos diante de algo real.
Mas biólogos lembraram, uma enguia grande ou uma sequência de ondas pode desenhar o mesmo grafismo na superfície, sobretudo num lago com estratificação térmica e ventos canalizados. Em 2014, uma imagem de satélite da Apple Maps rendeu um aparente indivíduo estranho submerso, mais tarde interpretado como a esteira de um barco, distorcida pelas propriedades ópticas da água escura. O lago, como poucos, fabrica quimeras visuais, ou tentam nos esconder um habitante misterioso. Em 2020 foi a vez de sonares nos mostrarem mais coisas no fundo do lago. Um capitão de cruzeiros turísticos capturou um alvo robusto com mais de 9 metros a grande profundidade. Apesar de notificar as autoridades e apresentar o relatório do sonar, nenhuma investigação local foi aberta e a história foi esquecida. Em 2024, outro operador declarou algo semelhante. Novamente, o sonar registrou não um, mas 2 alvos grandes no fundo, em regiões próximas ao relato de 2020. Mais uma vez, o contexto foi ignorado e as autoridades disseram que poderiam ser troncos saturados de gás ou cardumes compactos. Bem, se existe um truque de câmera, provavelmente ele não é feito com sonares. Outra explicação para os avistamentos são as ondas que não arrebentam na superfície, mas ondulam na fronteira entre camadas de água a temperaturas diferentes. Quando o vento empilha a lâmina superficial e ela devolve esse empurrão, milhões de toneladas se movem lá embaixo. E o que você vê em cima são linhas de água lisas e trilhas que podem carregar troncos e fazer objetos parecerem nadar contra o vento. Nesse caso, esse monstro seria feito de física e luz. Mas a história mais famosa, e que ainda me coloca uma dúvida ou um fio de esperança na existência real de Nessie, é a de Duncan MacDonald. Em maio de 1880, o mergulhador escocês Duncan MacDonald, residente na Austrália, foi chamado à Escócia para inspecionar um navio de carga naufragado, a fim de obter provas para o pagamento do seguro. Equipado com um robusto traje de mergulho da época, ele desceu às águas geladas, mas, em vez do navio, encontrou, segundo ele, um réptil enorme deitado sobre uma pedra submersa. Aterrorizado, ele acionou sua corda para ser içado. Ao chegar à superfície, estava pálido e em estado de choque, mal conseguindo relatar o que viu. Embora nessa empresa contratante o tenha solicitado, MacDonald se recusou veementemente a mergulhar novamente na região. Ele chegou a declarar que não voltaria ao local, independentemente da quantidade de dinheiro oferecida a ele. Mas os anos passaram, e a história de Duncan também foi esquecida. Isso nos leva a perguntar: se existia um réptil, então poderiam haver fósseis? Aqui, a biologia é dura. O lago, como o conhecemos, é jovem, pós-glaciação. Não há registro fóssil local de plesiosauros, e para sustentar uma população não bastaria um indivíduo, seria preciso uma linhagem inteira, respirando ar e sendo vista com muito mais frequência. Há ainda o que a estatística recente coloca na mesa. Em 2025, um estudo da Universidade de St. Andrews transformou anedotas em dados. Relatos se concentram em dias de verão, com tempo bom, no período diurno, tendo seu pico em agosto. Traduzindo, mais gente ao ar livre, mais visibilidade, mais chance de confundir ondas e troncos com algo vivo. E isso também explica por que tantas histórias acontecem entre maio e agosto, o intervalo em que a luz favorece ilusões no verão europeu. E para alguns meteorologistas, até reflexos raros de nuvens no crepúsculo podem entrar na equação. Nessie pode não seguir calendário. Nossos olhos, sim. Diante de tantos relatos, alguém precisava lucrar com isso. Foi aí que a lenda virou moeda. Estimativas da imprensa e estudos encomendados por entusiastas sugerem impacto anual de dezenas de milhões de libras na região, e o centro do Lago Ness foi reformado em 2023, com investimento de 1,5 milhões de libras. Em 2024, recebeu visitantes de 118 países. O mito aqui já não depende do monstro, depende do fascínio. A ciência, por sua vez, acumulou explicações testáveis. Isso não há como negar. Ainda assim, um punhado de pontos permanecem em aberto. Os ecos sonares volumosos se repetem e carecem de uma investigação minuciosa, que por vezes é totalmente ignorada.
Sombras que não batem com marolas, registros térmicos que não deveriam estar ali, barulhos anômalos no hidrofone dos barcos. Nada disso é prova de um animal desconhecido, mas é a matéria-prima perfeita para uma pergunta que nos acompanha desde o início deste vídeo. O que afinal se mexe submerso no Lago Ness quando não estamos olhando? E por que, até os dias de hoje, nenhuma câmera foi submergida na região para termos imagens mais claras da profundidade? E aqui vai um contraponto que mantém a porta entreaberta. Em 2022, pesquisadores descreveram fósseis de plesiosauros de água doce no Marrocos. Então é possível? Em termos de ecologia antiga, sim. Houve linhagens adaptadas a rios e lagos. Em termos de Lago Ness hoje, a genética e a geologia jogam contra. O tempo também. Seria improvável que um exemplar tenha sobrevivido até os dias atuais. Contudo, a ausência de evidência não é evidência de ausência. No fim, a pergunta muda. Ness é fraude, fé ou fenômeno? Acredito que ainda não temos a possibilidade de responder a esse questionamento. Me parece que, na verdade, precisamos que Ness exista. Talvez porque uma parte nossa deseje que haja fronteiras onde a ciência ainda não tenha fincado sua última bandeira. Enquanto isso, o Lago Ness continua a ser exatamente o que sempre foi. Um abismo de água fria de onde sobem ondas que parecem sombras que parecem monstros. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui!